Bem-vinda, bem-vindo. Eu sou José Maria. Vamos falar um pouquinho sobre a Revolução 4.0 propriamente dita. Mas antes eu gostaria de responder, ou pelo menos relembrar a questão de se nós vivemos uma era de mudanças ou uma mudança de era, né? Eu digo para você que nós vivemos uma nova era e ela é 4.0. E vamos falar um pouquinho então sobre o que é essa quarta revolução industrial. O que é Revolução 4.0? Está aí colocado, união do mundo físico, que a gente vem se valendo há muito tempo, né? Quando a gente criou a roda, a gente estava se valendo da tecnologia dentro do mundo físico, como nós estamos aí interagindo o tempo todo. Nós somos seres biológicos, os seres vivos, né, são seres biológicos, e a gente criou lá, desde da terceira revolução industrial, o mundo digital, né, o virtual por meio dos computadores e da internet. A união desses três entes forma a Revolução 4.0, isso que faz ela ser tão diferente da outra. E qual é a origem da Revolução 4.0? É por isso que a gente vive a quarta revolução industrial. A gente tem como fundamento, marco, a Revolução 4.0, o projeto Indústria 4.0, que foi fomentado pela Alemanha, um projeto alemão. Ele teve como marco, tem uma foto aí para você, a Feira de Hannover, que aconteceu no início da segunda década do século XXI, que a gente vive, no ano de 2011. Foi uma demanda no sentido da Alemanha fazer uma reflexão que estava em defasagem em relação aos seus concorrentes, principalmente de China, os tigres e outros tigres asiáticos. Então ela fez um projeto, o projeto Indústria 4.0, no sentido de desenvolver investimentos em alta tecnologias que transformassem as empresas alemãs em empresas de altas tecnologias, as high-techs, que elas tivessem uma manufatura avançada, diferenciada, que fizessem competitividade para os seus concorrentes. E da indústria, toda essa tecnologia vem se espraiando, né, indo para os demais setores. Então, essa é a origem. Vamos falar algumas evidências tanto no mundo físico, quanto no mundo biológico, quanto no mundo digital. No mundo físico, a gente pode dizer que a gente está numa revolução 4.0 quando a gente tem o grafeno, que é um material altamente diferenciado, que faz com que o produto feito com grafeno seja altamente resistente e muito leve, né? Muito diferente do ferro, do alumínio e assim vai. Nós temos já robôs há muito tempo, desde lá da terceira revolução industrial. Só que hoje a gente tem uma robótica avançada, robôs com altas tecnologias, precisos, dotados de inteligência artificial, sendo empregados não só na indústria, mas em setores diversos. Nós temos as tecnologias vestíveis, né? Quando a gente coloca uma roupinha com tecido inteligente que monitora ali pressão sanguínea do bebê, batimentos cardíacos, diz se ele está ou não com febre, e isso é uma tecnologia vestível, já factível, sendo possível ser encontrada no mundo atual. As evidências no mundo digital. O mundo digital ele vem do computador, né, o mundo virtual e da internet. Mas nós temos a Revolução 4.0, a evidência da IoT, que significa Internet of Things, né? Internet das coisas, que é uma filosofia no sentido de que todas as coisas, máquinas, eletrodomésticos, né, estejam ligados na internet, se conversando entre si. Nós temos também a internet dos serviços, que significa que todos os serviços, a tendência de serem processados na internet, não no computador local, mais no sentido da computação nas nuvens, né, também conhecida como cloud computing, né, onde todo o processamento dos aplicativos, dos programas, não são processados localmente, mas sim nas grandes nuvens, né, que são grandes servidores que estão altamente conectados
e isso permite com que em qualquer local do mundo a gente tenha acesso não só aos dados, mas aos sistemas. Nós temos o blockchain, que é o sistema que garante as transações, por exemplo, do Bitcoin. Você compra um Bitcoin, transfere, vende para outro, e o blockchain autentica isso, que tem vários outros empregos, como, por exemplo, o controle dos censos, né? Cartórios virtuais podem advir do blockchain. E das inteligências artificiais, que são os autômatos, né? Os programas que pensam e tomam as suas próprias decisões, né? Às vezes você liga para um call center, está falando, achando que está falando com uma pessoa, mas na verdade é uma inteligência artificial que tem a voz gravada, mas que responde adequadamente todas as suas perguntas. Essas são as evidências do mundo digital. E do mundo biológico? 20 e poucos anos atrás, um pouquinho mais, a gente teve o grande projeto Genoma, que foi descobrir o sequenciamento do DNA. Esse projeto ele já está bem avançado, já é bem mais simples, bem mais acessível, né? Isso faz com que a gente possa, tendo as sequências de DNA, não só saber a paternidade, mas saber qualquer tipo de doença ou possibilidade de doença. Os xenotransplantes, né? O xeno vem daquilo que é exterior. Por exemplo, você pegar a pele de um porco e implantar no ser humano, né? Mas isso, na Revolução 4.0, é no sentido de um órgão ser produzido, como por exemplo um coração, numa impressora 3D e ser transplantado para uma pessoa. Seres projetados, né, a gente já tem alguns produtos biológicos, né, um leite desenvolvido, já retirado na vaca para pessoas que têm intolerância à lactose, e os seres que estão sendo criados em laboratório. São evidências aí que a gente tem do mundo biológico. Vamos mostrar falar um pouquinho sobre o Klaus Schwab, que é o grande estudioso, escreveu um livro sobre a Revolução 4.0. Olha o que ele fala, que essas mudanças que estão acontecendo por conta dessa revolução, na perspectiva da história da humanidade, nunca houve um momento tão potencialmente positivo e promissor, mas ao mesmo tempo perigoso. A gente tem outras manifestações, como por exemplo, os veículos sem motoristas, os caminhões e carros. A Uber tem um grande projeto para que seus veículos sejam autônomos. As impressoras 3D que imprimem exatamente nas medidas mais detalhadas, né? Mudando o processo de manufatura. A gente tinha até então uma manufatura subtrativa, pega um molde, vai desbastando até que ele se adeque no produto que a gente deseja. Hoje a gente tem a aditiva que já coloca exatamente nas medidas sem desperdício. A realidade estendida, né? Aquele joguinho caça-Pokémon, é um exemplo de projetar uma imagem por meio de uma câmera e um aplicativo e inserir um virtual, né? O Pokémon, né? Imagina essa virtualização no campo da simulação, por exemplo, para a indústria aeronáutica, automobilística e outras, né? Como a internet só cresce, a gente tem a migração de vários dados, a cloud computing, né? Devendo ser em positivo uma ciência de dados. A gente tem novas profissões, como por exemplo cientistas de dados, que conseguem assimilar diversos dados, combiná-los e transformá-los em informação útil e adequada às pessoas. E as inflexões, os implantáveis, os microchips que são implantados na pele, que ficam monitorando o batimento, pressão arterial, a visão como interface, a mudança de monitores nas lentes dos óculos, né, permitindo a realidade estendida, a simulação, os seres projetados, como nós falamos anteriormente, e as neurotecnologias, um chip implantado no cérebro, que é gerido por um aplicativo ou por uma inteligência artificial, que vai determinar uma mudança comportamental nas pessoas, né? Ou seja, a gente tem várias grandes transformações vindo por aí. Muito bem, e no Brasil, o que a gente pode dizer sobre a Revolução 4.0? A pandemia, por conta do isolamento social, acelerou vários processos e o Brasil não ficou
fora disso. Mas a gente ainda tem um longo caminho, né? Por exemplo, a nossa indústria, a gente ainda tem fábricas que funcionam com equipamentos lá quase como se estivesse na segunda revolução industrial, né? A digitalização dos processos, dos serviços, ainda caminha no Brasil e isso tem uma perspectiva positiva. Mas a gente tem que se lembrar da questão ética. E quem está fora disso? Será que todo brasileiro tem condição de acompanhar essas mudanças? Será que todo brasileiro consegue acessar a internet? A gente tem mais de 140 milhões de brasileiros que têm um celular e que têm a possibilidade de acessar a internet. Por outro lado, a gente tem sistemas 5G sendo implantados que vai melhorar o processamento e o acesso à internet e a banda, né, a quantidade de banda, né? Ou seja, a gente tem um longo caminho, mas tem boas perspectivas também. Muito bem, vamos finalizando por aqui. Nos vemos num próximo encontro. Obrigado pela sua atenção. Até a próxima.